Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Vamos embora, companheiro. 30 mil animais abandonados vivem nas ruas de Belo Horizonte atualmente, segundo estimativas do Centro de Controle de Zoonoses da capital. Todos os dias, os agentes do órgão recolhem de 6 a 9 animais de rua. Para tentar mudar parte dessa triste realidade, algumas pessoas destinam o próprio tempo e dinheiro e acolhem os bichos encontrados por elas nas ruas. É o caso do funcionário público Franklin Oliveira, que tem uma ONG chamada Núcleo Fauna de Defesa Animal. Há 3 meses, 50 cães cuidados por ele foram recolhidos pela prefeitura sob a alegação de que os animais eram criados em condições insalubres. 4 deles morreram dentro dos canis da prefeitura. Depois de uma decisão da justiça, 37 foram liberados, porém, sob a condição de que eles fossem entregues a pessoas que tivessem condições de cuidar deles adequadamente. Outros 4 cães continuam nas zoonoses após exames apontarem que os animais estão com leishmaniose. Desde então, Franklin gasta quase R$5 mil por mês para manter os bichos em hotéis, casas de amigos e pessoas que se dispuseram a ajudar. Às vezes é preciso até mesmo se desfazer de bens pessoais. Vendendo as minhas coisas, fazendo rifa, fazendo leilão. Tive que vender meu computador, uma máquina fotográfica, digital, para mantê-los até resolver essa questão. Há 4 anos, Maria do Carmo criou a Associação dos Protetores de Animais de Contagem, que atua no resgate, tratamento e adoção de animais encontrados nas ruas. Em uma só vez, ela levou para casa 9 filhotinhos de cachorro que foram encontrados debaixo de uma árvore. Maria do Carmo conta que qualquer coisa é motivo para o abandono. Eles pegam um animal pequenininho, aí quando cresce, qualquer problema, qualquer doença que o animal tem, a primeira coisa que eles fazem é abrir o portão e pôr na rua. É muita crueldade, porque o animal sente frio, fome, tem sentimento. Muitas vezes a gente encontra o animal na rua, ele está muito triste. Eu acho que ele nunca esquece o dono antigo dele. Após perceber o grande número de cavalos e éguas abandonados na região de Brumadinho, o apresentador do jornal Band Minas, Paulo Leite, começou a recolhê-los. Eu cheguei a ter lá no sítio 30 animais abandonados, em que a gente recuperava, dava alimentação, fazia os tratamentos médicos, vermifugava, tomava conta, às vezes os animais com situação muito delicada, já com problemas de membros locomotores, os cascos já tinham chinelado, já não conseguiam mais nem pisar direito. Eram animais com grande deficiência, que eram abandonados mesmo, porque já não serviam mais para o trabalho escravo que os fazendeiros ou os sitiantes queriam para isso. 22 desses animais nós conseguimos doar para outras pessoas que tinham interesse em ter os cavalos para lazer, para os filhos andar no sítiozinho. Apesar desses e outros milhares de exemplos de pessoas que dedicam parte das vidas para cuidar de animais abandonados, a realidade ainda é triste. O Rio Arrudas, em BH, é um dos principais pontos de abandono. O veterinário da Secretaria Municipal de Saúde, Eduardo Viana, revela que muitas vezes os bichos não têm nem mesmo a chance de sobreviver. Um animal que cai naquela altura, num leito de um rio, que é concretado, ele no mínimo sofre várias fraturas. Ele passa de um ato de abandono, mas de um ato cruel que praticamente configura um assassinato. Não tirando o peso que é os outros atos de abandono, porque fatalmente o que a gente vê no cotidiano é animais que estão na rua, não foram julgados no leito do rio e que são atropelados, sofrem todos os tipos de abuso. Só no ano passado, quase 3 mil cães e gatos foram recolhidos em BH. Desses, 1.073 ganharam um novo dono nas feiras de adoção promovidas pela prefeitura. Os bichos ficam até 3 dias nos canis das zoonoses, aguardando pelo resgate do proprietário. Se ninguém procura pelo animal, ele é castrado, vacinado, vermifugado, recebe microchip e em seguida é colocado para adoção. Já os que apresentam saúde debilitada ou estão infectados pela leishmaniose são encaminhados para o sacrifício. Os animais que são colocados para adoção, mas não têm a sorte de encontrar um dono, são devolvidos às ruas da cidade. De Belo Horizonte, Júlio Vieira. Olha só, nós vamos retomar agora o nosso Grande BH em Pauta dessa quarta-feira com uma entrevista com o veterinário Gilson Dias Rodrigues. Ele integra a campanha contra a comercialização de animais do Mercado Central. A gente tem muito assunto para tratar. Hoje, coincidentemente, ou não tão coincidentemente assim, nessa semana que a gente está tratando da questão dos maus-tratos animais, saiu uma reportagem no estado de Minas, trazendo detalhes aí de uma situação gravíssima
na Sociedade Protetora dos Animais. A Sociedade Protetora dos Animais não é Inácia, qual que é a instituição? É a Sociedade Mineira. Sociedade Mineira de Proteção dos Animais. Protetora dos Animais, SMPA. De maus tratos, de descaso, é uma reportagem da Juliana Cipriani. Sobre esse assunto também, eu sei que talvez ele não possa falar diretamente sobre isso, mas o veterinário Gilson Dias Rodrigues vai conversar conosco então sobre tudo isso aí, que envolve o assunto do Grande BH em Pauta dessa semana. Gilson já está na ponta da linha conosco, bom dia para você. Bom dia para todos os presentes aí no estúdio e para os ouvintes também. Muito bom, a gente vai começar a falar sobre a questão central dessa nossa entrevista, que é a comercialização de bichos aí no Mercado Central de Belo Horizonte. Protestos, vários protestos que ocorrem, os comerciantes lá estão na bronca, até com a imprensa que está divulgando esses protestos com muita frequência. Qual que é a perspectiva a médio e longo prazo para esse problema? Isso pode ser resolvido? A vigilância sanitária está agindo, está atuando em cima disso, já que lá inclusive vende comida junto com o animal que é proibido por lei? Pois é, infelizmente o que a gente tem visto é um descaso do poder público com relação ao respeito às leis que acontecem dentro do Mercado Central. A gente tem a Lei Municipal 7852, que desde 1999, desde outubro de 99, proíbe a entrada de animais e dentro de supermercados e similares, e essa lei é descumprida num ponto turístico da cidade, né? A presença daqueles animais ali dentro, fora a questão de mal-estar, né, que isso causa para aqueles animais, é um risco sanitário para a população tão iminente que gerou a necessidade de uma criação de uma lei municipal que vigora na cidade inteira, mas dentro do Mercado Central, misteriosamente, ela não é observada. Agora, há resistência também da direção do mercado em relação a esse problema? Desculpa, a resistência? Da direção do mercado, de quem dirige o Mercado Central para tentar resolver esse problema, ou eles pelo menos estão tentando mediar isso? Na verdade, existe uma cultura entre os comerciantes de que o corredor dos animais, teoricamente, atrairia clientes para dentro do mercado. E o que a gente percebe nas ruas, o que a gente percebe dentro da campanha, que inclusive o grupo de escoteiros do Padre Eustáquio está ajudando a gente a recolher assinatura, é exatamente o contrário. As pessoas têm uma repugnância daquele corredor, elas evitam passar por lá, tanto em função de odores, quanto em função da visualização, né, da condição daqueles animais ali em gaiolas apertadíssimas, mantidos ali por dias e dias, até o dia que finalmente algum seja vendido. Essa rejeição da população é uma condição que quem está no movimento tem conhecimento, mas os comerciantes acreditam que os animais atuem no sentido exatamente oposto. Até os outros comerciantes também, os que não vendem animais, acham isso? É interessante, porque são 400 comerciantes lá dentro e só 15 exploram o comércio de animais. E essa infinita minoria está manchando a imagem do mercado perante a população de Belo Horizonte, perante os turistas que virão em Belo Horizonte em função da Copa das Confederações, da Copa de 2014, inclusive alguns remanescentes que vierem em função das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, se presenciarem esse tipo de situação dentro de um ponto turístico em Belo Horizonte, é como acontece com a gente, com relação à empresa de telefonia. Se você tem a imagem de uma empresa danificada diante da sua opinião, não adianta fazer propaganda na TV para te fazer voltar para aquela empresa, você não vai voltar. O turista não vai voltar a Minas Gerais, por mais que a nossa culinária seja fantástica, por mais que o nosso artesanato seja curiosíssimo, ele não vai querer voltar ao Mercado Central depois da passagem desses eventos, porque ele já vai conhecer que a condição que ocorre lá dentro atualmente é absolutamente inadmissível do ponto de vista sanitário. Pois é, só para deixar claro para o ouvinte da Band News FM, nós estamos buscando aqui uma resposta do Mercado Central, já temos na verdade, e vamos trazer daqui a pouquinho ainda dentro dessa entrevista. Só um outro detalhe antes da gente partir para outro assunto, Gilson. Eu não entendo como as leis ambientais, elas são absolutamente rigorosas, né? Se você derruba uma árvore podre, você corre o risco de pagar uma multa absurda, mesmo que essa árvore esteja ameaçando seu muro, seu patrimônio, etc. Se você é pego cuidando, por melhor que seja, de um papagaio, por exemplo, com todo carinho, fazendo parte da família e tudo mais, você é multado e corre o risco de se duvidar, até perder bens para ter que pagar uma multa que é sempre muito cara.
como essas mesmas autoridades que estão em cima, corretamente inclusive, mesmo que o papagaio seja bem cuidado, tem que ter autorização mesmo para cuidar dele, porque ele é da fauna silvestre, mas as autoridades estão em cima de pessoas, de particulares, de pessoas comuns, com esse tipo de ação, não conseguem resolver um problema que é visível, que salta aos olhos num lugar de grande movimento de pessoas, como é o caso do Mercado Central. Há outros interesses por trás disso aí? Olha, a gente sabe que existe um interesse econômico muito grande, que existe um interesse político muito grande dentro do mercado e da imagem de popularidade que ele passa, tanto é que o próprio prefeito Márcio Lacerda lançou a candidatura dele dentro do Mercado Central, o próprio candidato a prefeito Patrus lançou a candidatura dele dentro do Mercado Central. Então a gente sabe que o que acontece dentro do mercado reflete de uma maneira especial nos corações dos eleitores. Então existe uma busca para não se ofender, entre aspas, essa administração do mercado, e os argumentos são os mais variados, dizendo que existe uma cortina de ar e que essa cortina evitaria que a contaminação que vem desses animais chegasse aos alimentos. Só que essa cortina de ar, interessantemente, ela não influi sobre, por exemplo, a propagação de odores dali. Essa cortina de ar, ela presente ainda assim permite que acumule pó por cima das lojas na mesma intensidade. Então, não dá para acreditar que uma cortina de ar possa ser eficaz nesse sentido, e não dá para, e é absolutamente óbvio que se eu compro um animal ali naquele local e circulo dentro do mercado, que seja, eu estou saindo do corredor dos animais para ir para uma entrada no extremo oposto do mercado, eu estou atravessando com aquele animal por dentro do mercado, que cortina de ar que vai agir para evitar que contaminação saia desse animal e passe para os alimentos? Mas o problema da contaminação que seres humanos trazem para dentro do mercado é muito mais importante do que a contaminação que os animais trazem para dentro do mercado. Tá, tudo bem. Agora, nós vamos então parar de fiscalizar se os motoristas são habilitados ou não para circular com os carros pelas ruas, simplesmente porque a maioria das mortes no trânsito ocorrem por causa de embriaguez no volante. Eu sou obrigado a ouvir um funcionário da Polícia Rodoviária Federal falar que aquele motorista passou sem carteira na barreira, mas que ele não vai deixar passar o motorista que está embriagado, e isso vai salvar a minha vida. Não vai. Então, a presença de fatores mais complicantes só trazem para a gente a convicção plena de que existe uma importância em se combater as zoonoses que são transmitidas ali, e principalmente de manter uma imagem adequada do mercado perante os turistas que estão vindo de fora. Muito bem, Gilson, eu quero só pedir a você que acompanhe conosco a posição do Mercado Central. Nós ouvimos agora há pouco o presidente do mercado, Marco Patrocínio, e falou exatamente sobre essa questão da venda de animais. Quero convidar você, aos ouvintes da Band News, para ouvir, é um trecho curtinho, essa resposta que o presidente do Mercado Central, a pessoa que administra o Mercado Central, que muito gentilmente também, inclusive, nos atendeu transparentemente, isso é muito bom, vai falar conosco agora. Vamos ouvi-lo. O mercado não é local público, o mercado é um local privado, então acho que não se enquadra dentro do padrão que ele citou. O mercado foi privatizado em 1964, tem hoje 420 donos, proprietários, e nós comercializamos animais dentro de toda a regulamentação legal que é pertinente a essa comercialização. Nós achamos muito pelo contrário, as críticas que se fazem à venda no mercado são muito mais uma perseguição, porque tem 300 outros lugares de Belo Horizonte que vende e ninguém se fala nada, porque só se fala no principal ponto turístico de Belo Horizonte. É muito contraditório, né? Agora, as posições dele sobre a venda, que eu não escutei a matéria, eu teria que saber para saber exatamente quais os quesitos que ele questiona. Bom, talvez até por isso mesmo, porque seja o principal ponto turístico da capital, por isso que as pessoas falam tanto dele, porque ele tem importância para Belo Horizonte que os outros 300 lugares que vendem bicho não tem, o que não exclui uma coisa a outra, evidentemente. Gilson, para a gente encerrar esse nosso grande Bagé em Pauta, você deve ter lido a matéria hoje do Estado de Minas falando sobre a Sociedade Mineira Protetora dos Animais. Várias pessoas falaram aí, uma ação do Ministério Público amparada em laudos veterinários, relatos de voluntários, dizendo que a sociedade precisa ser interditada porque ela está sendo acusada de maus tratos e descaso
em um abrigo que está superlotado. Você já esteve por lá, você conhece a situação desse abrigo, sabe se isso corresponde à realidade? Infelizmente, isso corresponde à realidade, sim. Eu já estive lá algumas vezes, principalmente no período acadêmico. É um local que os veterinários não desconhecem de forma alguma. Na verdade, existe dentro da realidade clínica infelizmente, as ONGs e as iniciativas pessoais que vocês passaram aí nas matérias anteriores, queria muito poder contar com a cobertura financeira que a Sociedade Protetora tem. Claro que ela é insuficiente, mas ela tem uma cobertura financeira, e queria muito poder contar com prestígio, com o respaldo, com a população que tinha, né, a Sociedade Mineira Protetora dos Animais, porque dentro das clínicas o que a gente mais escuta, qual o valor de tal serviço? É tanto. E na Sociedade Mineira eu consigo isso de graça? Todo mundo tinha essa visão de imediatamente remeter à Sociedade Protetora dos Animais como um recurso, algo para se lançar a mão na hora do aperto, na hora que tem um animal para ser socorrido e faltam apoio financeiro para isso. E é lamentável que aconteça o tipo de denúncia que aconteceu, é lamentável que exista o tipo de denúncia que aconteceu, porque fere o direito animal pelo lado dos piores qualidades do ser humano, né? A hora que tem uma gestão corrupta, né? Uma gestão que traz para o animal sofrimento a partir da falta de critério, de caráter mesmo na gestão desses recursos. Isso fere a gente porque aquele animal já foi abandonado pela primeira vez, ele vai ser abandonado pela segunda vez dentro de um depósito, sendo que existem ali recursos que poderiam ser dados a ele, e ele está lá com fome, né? Porque não pode ser comprada a ração, não pode ser comprado o medicamento que ele precisa em função da divisão dos lucros visarem mais os humanos do que os animais. E aquela concentração de animais ali, infelizmente, inviabiliza qualquer tentativa de se manter os animais em uma condição mais saudável, porque o fluxo de viroses dentro de situações de concentração como aquela, e o fluxo de virose que inclusive ocorre dentro do mercado central também, esse fluxo de viroses ali, como ele está constantemente sendo renovado, constantemente outros animais são recebidos, aqueles animais novos que chegaram contraem a virose, desenvolvem a doença, começam a expelir o vírus, e aí chega um outro animal novo, aquele animal novo entra em contato com o vírus, desenvolve a doença, e isso vira um ciclo vicioso que não tem como ser detido sem um esvaziamento completo daquele recinto. Então é muito triste a gente ver esse tipo de postura humana numa ação que deveria ser absolutamente filantrópica, né? Uma situação que deveria ser priorizada a condição do animal, se priorizou o critério financeiro das pessoas que gerem aquele local. Pois é, mas a gente sabe que a situação do IBAMA não está fácil, o IBAMA foi sucateado ao longo dos anos aí, mas que podia dar um upgrade aí de fiscalização, podia, porque a situação realmente é dramática. Pois é, aí entra a questão de que o animal não tem título de eleitor, né? Então ele é deixado de lado já propositadamente, vamos priorizar quem tem título. Gilson Dias Rodrigues, que integra a campanha contra a comercialização de animais do Mercado Central, médico veterinário, mais uma vez obrigado aí pela entrevista, Gilson, obrigado por esperar conosco aí e acompanhar essa situação. Convido você a continuar ouvindo conosco aqui todos os dias, mais ou menos esse horário, às 10h40, às 10h20, melhor dizendo, a conclusão desse nosso grande BH em Pauta. Nós vamos continuar debatendo esse assunto até a sexta-feira aqui na Band News FM, viu? Eu e os ativistas da causa que agradecemos a disponibilidade da Band News e o desprendimento de manter uma pauta dessa mais longa, por um período mais longo. Eu acho que a sociedade mineira está carente disso, está precisando discutir algumas prioridades dentro da realidade orçamentária política, dentro da Câmara de Vereadores, dentro dos escritórios da Vigilância Sanitária, várias questões que são deixadas à parte, que são deixadas de lado por interesses que
a gente até desconhece. Eu agradeço demais a boa vontade de vocês aí por receber a gente, por ouvir as duas partes, né? Uhum. E a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Obrigado, Gilson, um abraço para você. É igual, tchau. Só trazer um ouvinte aqui, o Luiz Carlos Ribeiro de Paiva, que nos acompanha aqui também todos os dias, está dizendo que ele é a esposa dele, adora os animais e tem 2 cadelas adotadas, uma por sinal com 3 patas. Ele botou uma fotinho aqui da cadelinha deles, está dizendo que acha que a adoção é o caminho para diminuir esse grande problema que é o abandono dos animais. Isso é comovente, assim, de verdade, porque eu acho que as pessoas dedicar um tempinho só não dá tanto trabalho assim, não custa tanto assim, e quem tem espaço, quem tem condições, tem realmente, não é obrigação, mas podia ter esse compromisso, né, de ajudar de alguma forma. Não é dando dinheiro para a instituição que vai botar os bichos em campo de concentração, como o jornal está dizendo, não. É cuidando de alguma maneira. Se não puder também, ajuda quem cuida, ou torce para aparecer muita gente que cuida. Ou não atrapalha. Não atrapalha, o que é mais importante, não maltrata. O Elson Rocha Aslan está dizendo que em Governador Valadares, ele está lá em Governador Valadares ouvindo a Band News FM. Lá em Governador, lá na sua terra, Thaís. Eita, Tempo Grande nublado. Valadares, estaremos lá muito em breve, nesse calor. Esse nosso ouvinte Elson, que é caminhoneiro. Está dizendo que o tempo está nublado, bem abafado em Governador Valadares. Obrigado, Elson. De lei. Normal. Normal. O Paulo Santos está dizendo que na empresa que ele trabalha tem um pátio muito grande por causa do trânsito de carros, carretas, caminhões e ônibus, fora o trânsito de pessoas. E lá aparecem muitos cães abandonados. O curioso é que os próprios funcionários e caminhoneiros que passam por lá acabam adotando esses cachorrinhos. Muito legal.